consumidos, renovem-se em sua vida, sua família, os seus projetos, a fim de que você permaneça com os seus olhos fitos no trono da graça daquele que é todo-poderoso, que tem o controle de tudo, nada lhe foge o domínio. Nós vamos continuar nesta manhã, preparando a igreja para as eleições que teremos no dia 8 de agosto, quando a igreja terá a oportunidade de eleger oficiais. Nós temos uma vaga para presbíteros, o presbítero Pedro está vencendo o mandato, e temos também 5 vagas para diáconos na igreja. Então, o rito da igreja, a constituição da igreja, orienta que os ministros da palavra e do sacramento preparem a igreja, instruindo-a a fim de que tenha um voto consciente, que procure candidatos que estejam próximos no perfil e no serviço prestado, aquilo que o texto bíblico define sobre o perfil e sobre as características que este homem de Deus deve prestar à Igreja de Cristo. Na semana passada, nós expomos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 até o 7. Hoje nós vamos dar seguimento a esse mesmo texto, agora a partir do versículo 8 e até o versículo 13, quando vamos falar sobre o perfil do diácono, aquilo que ele deve ser para a Igreja de Cristo e deve fazer. Abra aí, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8 e até o verso de número 13, é o texto para nossa instrução e reflexão nesta manhã, mais uma manhã do dia do Senhor. 1 de Paulo a Timóteo 3, a partir do 8 e até o 13, a Escritura diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve a sua fronte neste momento de oração ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, único mediador entre Deus e os homens, supremo pastor, único mediador, nosso advogado, que pagou o preço da nossa dívida, que nos chamou, nos justificou, nos santificou, está nos aperfeiçoando pelo Espírito eterno para aquele dia da redenção. É por ele que nos achegamos ao trono da tua graça, mais uma vez, para te suplicar, meu Senhor, que por teu poder e bondade, prepare o nosso coração para ouvirmos a tua voz, que Cristo, que é profeta por excelência, fale pelo poder do Espírito à igreja, instruindo-a, a fim de que no dia da eleição esteja preparada para atribuir o seu voto a homens de Deus, que conduzirão a tua igreja no ofício de presbítero, mas também no serviço que deve ser prestado pelos diáconos. Que em tudo, meu Senhor, Cristo Jesus, o nosso Redentor, seja exaltado e glorificado, pois nós oramos no nome dele. Amém. Meus irmãos, a instituição do ofício de diácono na igreja cristã primitiva
ocorreu em decorrência do próprio crescimento da igreja, que era composta majoritariamente de judeus convertidos. Nós percebemos pela leitura do próprio texto da instituição dos diáconos que, em detrimento desse crescimento e por necessidade desse crescimento, a igreja então resolve ordenar diáconos, já que havia também a murmuração dos gregos em relação a uma queixa de que não havia assistência para eles. Devemos pensar também que a instituição dos diáconos cumpre uma agenda da necessidade de preservar e conferir maior liberdade para o trabalho dos apóstolos, que foram chamados para a ministração da palavra de Deus. Meus queridos, isto tudo é provado à luz do texto que referenda e que registra a criação desse ofício de diaconato na igreja primitiva. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6, versos do 1 até o 7, você vai ter a referência do texto que instituiu este ofício na história da igreja cristã. Veja, Atos 6, a partir do 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, referindo-se aos apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Vejam, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus queridos, a progressão da revelação especial de Deus, que é a sua palavra, nos mostra que a proporção que a igreja crescia, os apóstolos e posteriormente os presbíteros e pastores, eles ordenavam diáconos para assistir às comunidades. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 1, você vai perceber que isso de fato é a verdade. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Meus queridos, nosso principal objetivo com a exposição desse texto das pastorais é conhecer quem de fato é o diácono e qual o seu papel na Igreja Presbiteriana do Brasil. A palavra diáconos, que é transliterada para o nosso idioma, indica alguém que executa os pedidos de outro, indica alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para o uso deles. Meus queridos, a palavra diáconoi, que antes do evento narrado em Atos capítulo 6, era sempre empregada no sentido geral de servo ou servidor, subsequentemente começou a ser empregada como um designativo daqueles que se dedicavam às obras de misericórdia.
daqueles que se dedicavam às obras de caridade, e com o tempo veio a ser utilizada exclusivamente nesse sentido, de pessoas que eram levantadas na igreja para cuidar da ordem e da assistência social. De fato, meus irmãos, esta é a função do diácono na igreja. O dicionário Aurélio Básico afirma que o diácono é um clérigo no segundo grau das ordens maiores, imediatamente inferior ao presbítero. Meus queridos, vejam que após tratar do perfil e da responsabilidade do presbítero, o apóstolo Paulo passa imediatamente a tratar sobre o perfil e sobre a responsabilidade dos diáconos. Veja que há uma progressão lógica e cronológica na sua linha de argumentação em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Veja, ele diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Meus queridos, a palavra respeitável aqui, como no original, indica alguém que demonstra modéstia. A palavra respeitável aqui, como no texto original, indica alguém que revela reverência, que revela consideração para com o seu semelhante. A palavra respeitável aqui é também sinônimo das palavras honrado ou digno. Este é o perfil do que se exige a um diácono, e esta é a primeira qualidade ou o primeiro adjetivo que define ou que qualifica esse homem importante na liderança da igreja, sobretudo da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu ofício. São estas as características que devem defini-lo. São essas as características que devem acompanhá-lo. E nós percebemos, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo vai falar que essas características não devem fazer parte apenas do estereótipo de um homem de Deus que vai exercer essa função, mas de forma especial deve permear a sua mente, os seus valores devem estar carregados no seu ofício, o seu ofício deve caminhar junto com os seus valores. Daí Paulo escrever aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, veja agora, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso sentimento. Vejam então, meus queridos irmãos, que a exigência não está limitada aqui apenas a uma aparência que imprime no semelhante um comportamento de respeito. É importante olharmos para a passagem e percebermos que esta aparência deve ser acompanhada da essência. Ele não somente deve imprimir o respeito no outro, mas ele deve carregar na sua mente esta estrutura de pensamento que faça com que os seus pensamentos e as suas atitudes caminhem juntas. Então, esta aparência deve ser acompanhada da essência. Tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o sentimento e o comportamento de um diácono que deve ser ordenado para o serviço sagrado. Portanto, ser respeitável, ser honrado, ser digno, designa predominantemente o comportamento dirigido a Deus, enquanto irrepreensível se refere mais ao julgamento do mundo. Meus irmãos, de fato é isso que o apóstolo Paulo pretende quando escreve a carta a Timóteo para tratar desses ofícios, e sobretudo agora tratando do ofício de diácono. É importante então, de posse do texto, e percebermos que o apóstolo segue, meus queridos irmãos, e ele vai tratando acerca do perfil, acerca das características desse homem de Deus, e ele aguarda que de fato esse comportamento respeitável seja algo que esteja amparado por um comportamento sóbrio.
Afinal, sobriedade é dever de todo cristão, mas especialmente daqueles que têm o ofício na igreja, ser pastor, ser presbítero ou ser diácono. Oficiais da igreja cristã e da igreja presbiteriana do Brasil exigem um comportamento e qualidade distintas dos demais, afinal são esses homens que vão conduzir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo então segue, orientando a Timóteo, um jovem pastor, acerca do perfil e qualidades do diácono, e afirma que ele deve ser alguém de uma só palavra, ou seja, não deve se ordenar a alguém que seja ambíguo. O apóstolo segue e então ele vai afirmar, acima de tudo, meus queridos irmãos, ele está orientando acerca de algo que nós sabemos que deve fazer parte de todo cristão, mas sobretudo da liderança cristã. Gente de palavra, gente em que nós possamos de fato confiar, gente de respeito, como ele próprio havia falado aqui. Ele não está abrindo mão de que este homem, o perfil dele, seja de alguém que de fato tem uma palavra só, que não seja ambíguo. A ideia aqui é que o diácono deve cumprir a recomendação também de Tiago na sua carta, quando escreve lá no capítulo 5, verso 12. Ele disse: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. É isso que requer desse homem de Deus, que seja um homem de palavra. Ele não diz uma coisa a uma pessoa e algo diferente a outra. Ele não fala de ambos os cantos da sua boca, não diz uma coisa e sabe outra. É isso que o apóstolo está exigindo para esse perfil de comportamento desse homem que vai cuidar da ordem da igreja e da assistência social na igreja. Meus irmãos, não se deve, nem se pode dizer a todos tudo o quanto se pensa, nós sabemos disso, mas também não se deve dizer nada, absolutamente nada, que seja diferente do que se pensa. É isso que o apóstolo está recomendando a Timóteo: seja criterioso na escolha desses homens que vão assumir esse posto. Após discorrer acerca da necessidade desta ausência de ambiguidade de caráter na vida daquele que vai assumir esse posto na igreja, veja então a sequência da passagem, pois o apóstolo vai dizer que o diácono, ele deve ser alguém que não seja inclinado a muito vinho, e a inclinação aqui tem relação com dependência, e a inclinação aqui tem relação com exagero, a inclinação aqui tem relação com a ausência de moderação. A expressão utilizada pelo apóstolo aponta para alguém que não se demora junto ao seu vinho. O apóstolo destaca aqui o caráter moderado desse oficial da igreja. Ele não incentiva o uso da bebida alcoólica, ainda que moderada, já que tudo, nós sabemos, tem início com o primeiro gole. Meus queridos, a Escritura é categórica em proibir a embriaguez, que é a causa de muitos dramas, não somente na vida de pessoas, de famílias, mas também da sociedade de forma geral. Esta sentença paulina aponta para alguém que não se assemelha a um homem chamado Nabal, cuja sua história está registrada no primeiro livro do profeta Samuel. Nesse livro, no capítulo 25, verso 36, há uma narrativa que expõe a vida de um homem que devotou-se ao álcool e embriagou-se. Veja, o texto diz: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei,
o seu coração, diz a Escritura, estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ele coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Meus queridos, vejam que após tratar da questão que envolve a ingestão de bebida alcoólica, o apóstolo Paulo passa a tratar da relação deste oficial da igreja, do diácono, com o dinheiro. E ele afirma então que o diácono não deve ser cobiçoso, ou como está definido aqui, de sorte da ganância. Meus queridos, o apóstolo Paulo adverte a Timóteo acerca do homem de espírito mercenário, que se entrega totalmente, completamente à busca de riquezas, que é ansioso por aumentar suas possessões, sem se importar com os métodos, sejam eles justos ou espúrios. Meus irmãos, tanto o presbítero como também o diácono, assim como os pastores, precisam administrar muito bem, não somente o dinheiro, mas os seus bens. Também precisam da repetida exortação de que fujam da ganância, já que vivemos nessa sociedade onde há duas classes de pessoas. A primeira são aquelas que são ricas, e as outras, todas aquelas que querem ser ricas. Então nós vivemos esse drama, e do ponto de vista dessa inclinação para a busca da riqueza, o apóstolo Paulo define que isto pode representar um perigo para a igreja, porque tais homens poderiam abandonar o serviço sagrado, o ofício no qual foram investidos para cuidarem da igreja de Cristo e se devotarem à busca pelas riquezas. Então, não é que alguém não possa ter posses, mas é que deve ter uma relação moderada e inteligente com aquilo que havia construído durante a sua vida. Meus queridos, há de fato graves recomendações nas Escrituras acerca do perigo da busca desenfreada pela riqueza, e os oficiais da igreja devem atentar a essas recomendações. O mesmo Paulo, nessa mesma carta a Timóteo, no capítulo 6, versos do 8 até o verso 10, já havia falado: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então o apóstolo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, percebo então que o apóstolo está preocupado que alguém investido desse ofício, ou alguém que está aspirando esse ofício, possa ter devoção ou inclinação pela busca da riqueza. Mas o texto segue, e o apóstolo agora apresenta a sua visão acerca de quem está apto para esse ofício, e afirma o seguinte: veja, o diácono deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Meus queridos, como no original, esta palavra mistério são os segredos religiosos confiados somente aos instruídos e não aos meros mortais. São os conselhos secretos com os quais Deus lida com o seu povo, com aqueles que foram justificados, que são ocultos aos descrentes e perversos, mas manifestados pela revelação especial e pela iluminação do Espírito, aqueles que foram chamados das trevas para a luz. Meus irmãos, João Calvino afirma que é como se o apóstolo dissesse: conservando pura a doutrina da religião, isso de todo o coração e com sincero temor a Deus, ou que, sendo ricamente instruídos na fé, que não sejam ignorantes
de nada que seja necessário a um cristão conhecer. Meus queridos, o apóstolo associa aqui o mistério da fé à consciência limpa e utiliza a palavra cátaros, cuja ideia é de alguém livre de desejo, e é alguém livre de desejo corrupto, de pecado ou de culpa. A palavra é utilizada aqui também no mundo agrícola para denotar uma vinha limpa pela poda, e aquela vinha que está sendo preparada para ser carregada de frutas. Essa imagem retirada do mundo agrícola que o apóstolo Paulo tem, de gente que conserva o mistério, de gente que tem conhecimento da Escritura, mas de gente que tem uma vida pura, uma vida santa, uma vida limpa, que promove a glória de Deus através do exercício do seu ofício. Meus irmãos, a consciência pura aqui não é simplesmente uma consciência limpa no sentido superficial burguês, somente por meio do feito reconciliador, do crucificado, daquele que pagou o preço do pecado da igreja, é que de fato alguém deve estar apto para o exercício desse ofício. Nós compreendemos aqui, meus irmãos, que há uma exigência de que este homem que vai assumir o diaconato na igreja não tenha apenas uma percepção e um conhecimento intelectual das Escrituras, mas que tenha sido, de fato, objeto do amor eletivo de Deus, que tenha tido uma experiência de novo nascimento, que de fato tenha arrependido dos seus pecados, que de fato compreenda a obra, a beleza da obra de Cristo e viva para a sua glória, tendo experiências que possa edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, de fato, o apóstolo está preocupado que aquela igreja fosse uma igreja pastoreada por Timóteo, que tivesse presbíteros que cuidassem bem da palavra, que fossem bons gestores da igreja, mas há também uma preocupação de que tivessem diáconos consagrados, gente devotada, gente que entendeu o ofício, gente que entendeu o seu papel na igreja. Então ele faz de fato essas recomendações, a fim de que não se elegessem qualquer pessoas, a fim de que não se diminuísse o valor deste ofício tão importante para a igreja do Senhor Jesus. E por isso ele segue agora afirmando: também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Veja aí verso 10 de 1 Timóteo capítulo 3. Meus irmãos, a palavra experimentados, como traduzida para o português, tem no original uma palavrinha grega que é dokimazo, cujos sinônimos são testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não, reconhecer como genuíno depois de exame. Meus irmãos, a ideia em torno deste versículo 10 de 1 Timóteo capítulo 3, é que não deve ser eleito nenhum neófito. Meus irmãos, devem servir somente, segundo a linguagem e recomendação do apóstolo Paulo aqui, homens provados. Isso não significa que o futuro diácono deva, antes de tudo, viver um período de prova, mas antes, mediante uma vida consagrada, deve ele dar testemunho do seu caráter cristão, como alguém que já serve a igreja do Senhor Jesus Cristo, como alguém que a igreja reconhece o seu valor, o seu trabalho e o seu caráter. Essas são as orientações iniciais do apóstolo acerca deste oficial da igreja cristã e da igreja presbiteriana do Brasil. Mas percebam que no próximo versículo ele passa a discorrer sobre o papel das mulheres. E como o texto está diretamente ligado ao antecedente, algumas pessoas acham e interpretam esta passagem como se as mulheres na igreja primitiva tivessem sido ordenadas
para o ofício de diácono. Veja, meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, a Escritura diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Meus queridos, segundo as expressões gregas, isso poderia referir-se aqui às esposas dos diáconos, ou às mulheres dedicadas a uma tarefa que nós podemos definir como similar. O mais provável aqui é que se referia às mulheres dedicadas também a esta tarefa de caridade, de amparar e de acolher aqueles necessitados. Meus irmãos, certamente devia haver atos de bondade, de ajuda e de caridade que só uma mulher, por sua sensibilidade, podia realizar apropriadamente para outra mulher. De fato, veja que essas mulheres exerciam o serviço e não o ofício. É importante pensarmos que aqui não cabe a apresentação da ideia de que na igreja primitiva haviam diaconisas ordenadas para esse ofício. Perceba pela própria leitura do verso 11, já que a expressão semelhantemente às mulheres refere-se aqui a ambas as mulheres, tanto as dos diáconos quanto as dos presbíteros, porque elas devem ser apoio para os seus maridos em suas operações, algo que não podem ser, a menos que o seu comportamento exceda ao de outras mulheres, aquelas que não fazem parte do arraial cristão. Meus irmãos, quando uma igreja elege oficiais diáconos, cujas mulheres são apoio aos seus esposos e reconhece o seu campo de atuação, essa igreja vai bem. Perceba que, como no caso dos presbíteros, na exposição do texto da semana passada, não é apenas o homem, mas é também a sua família, a sua esposa fará muita diferença no serviço que esse homem vai prestar à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Suas esposas, semelhantemente, devem ter um bom caráter. A ideia aqui é de que elas devem ser respeitáveis. A ideia aqui é de que elas não podem ser maldizentes, não mexeriqueiras, não devem contar histórias injuriosas, nem semear discórdia no meio da igreja. Elas devem ser, sim, sóbrias, elas devem ser, sim, fiéis em absolutamente tudo, não dadas a nenhum tipo de excesso, mas leais em todos aquilo que foi confiado não somente a elas, mas aos seus respectivos esposos. É isso que Paulo está comunicando, informando a Timóteo nesta carta, onde vai tratar da figura não somente do diácono, mas a importância do serviço da sua esposa. Então, após discorrer sobre o verdadeiro papel das esposas dos diáconos, meus irmãos e amigos, é necessário compreender que não há qualquer possibilidade de pensarmos que a igreja primitiva teve no seu quadro de oficiais diaconisas ordenadas para esse ofício. Mas para isso, e para pensarmos de forma mais profunda sobre a negação da possibilidade de que a igreja tivesse diaconisas ordenadas, nós precisamos de desconstruir alguns argumentos em favor da ordenação de mulheres ao diaconato. E os que defendem a ordenação de mulheres para o serviço de diáconos o fazem baseados também em uma passagem do apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo 16, verso de número 1. Veja, Romanos 16, verso 1 diz: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Meus irmãos, a palavra servindo aqui no texto de Paulo a igreja de Roma, capítulo 16, verso 1, foi traduzida do original diáconos, que define alguém
como já vimos aqui, que executa os pedidos de outro, alguém que cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro e dar assistência àqueles que estão padecendo, não somente no seio da comunidade, mas estar atento também àqueles que sofrem lá fora. Meus irmãos, ao definir ou denominar Febe aqui como fiel servidora da igreja de Cencreia, Paulo provavelmente quer dizer que ela ocupava uma posição estável, ela exercia uma função definida e importante naquela igreja, e consequentemente ela é chamada de diáconos daquela congregação. Isso não quer dizer que ela tinha um ofício. Se você continuar lendo a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 15, verso 8, você vai perceber que Cristo foi definido como havendo se tornado um diáconos, ou seja, uns servos daqueles que foram circuncidados, daqueles que nasceram de novo, que tiveram experiência com ele. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro, Romanos capítulo 15, verso 8, da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. A palavra ministro aqui em Romanos capítulo 15, verso 8 também é diácono. Meus queridos, Febe procedia de Cencreia, que era um ponto lá no porto de Corinto. Algumas vezes ela é chamada diaconisa, mas não é possível que ela tivesse ocupado esse posto na igreja em Cencreia. De fato, as mulheres devem ter desempenhado uma grande tarefa na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e o que está em jogo aqui é o serviço, não é o ofício. É importante então, meus queridos irmãos, compreendermos que de forma alguma nós tivemos na igreja primitiva não somente presbíteras, mas diaconisas ordenadas para o ofício. O detalhe é que essa palavra diácono, ela cumpre duas agendas: primeiro, de definir o ofício diaconal; segundo, de definir alguém que está prestando um serviço, ou seja, no caso das mulheres, não era o ofício, mas o serviço similar dos diáconos, daquelas que eram suas esposas. Daí a necessidade de que aqueles que estão investidos de autoridade nessa função tenham esposas piedosas, que queiram servir a Cristo e ajudar os seus maridos para que a igreja vá bem. De fato, meus irmãos, nós vamos perceber que esse é o desejo do apóstolo Paulo, que não somente homens tenham o perfil, as qualidades para esse serviço tão importante na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sendo eles casados, que as suas esposas ajudem-nos para que a igreja vá bem, para que a igreja seja assistida, para que ela desfrute da comunhão plena e abençoada, que é vínculo do Espírito Santo. Então, com a palavra diáconos aqui, é utilizada para o ofício, ela também é utilizada para serviços de caridade, e no caso das mulheres, especificamente nesta passagem de Paulo, Romanos capítulo 16, ele está tratando de um serviço relevante que uma mulher prestou na igreja lá no passado. Meus queridos, nós iniciamos a exposição do texto das pastorais, que trata acerca do perfil e das responsabilidades dos diáconos. E eu quero concluir destacando alguns ensinos importantes para a orientação da igreja que caminha para esta próxima eleição. E o primeiro ensino que nós podemos retirar dessa porção de 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do 8 e até o 13, é que ficou claro na passagem que esse, de fato, é um cargo que foi e deve continuar sendo desenvolvido pelos homens. Meus queridos, muito embora as mulheres prestem de forma relevante serviços semelhantes, sem estarem investidas no ofício, nós precisamos de compreender que não devemos entrar nesse modismo de ordenar pastoras, de ordenar presbíteras e de ordenar diaconisas na igreja,
já que não há espaço, nem uma interpretação da Escritura que justifique esses ofícios. As mulheres têm um papel abençoado e fundamental na igreja e vão continuar servindo a Cristo pelo serviço abnegado e dedicado na igreja do nosso Senhor, mas jamais devem ser ordenadas para qualquer ofício. Mas, em segundo lugar, estes homens são importantes, os diáconos, para o bom funcionamento do trabalho do Senhor, já que a boa organização de uma igreja, aqui no nosso caso da Igreja Presbiteriana no Brasil, e assistência aos mais carentes, tanto no corpo, no reino, quanto fora, passa pela responsabilidade dos diáconos. Meus irmãos, é importante compreender que de fato há uma definição do papel e das responsabilidades do diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil. O artigo 53 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil afirma que o diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sobre a supervisão deste, dedicar-se especialmente, número 1, à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Número 2, o cuidado dos pobres, dos doentes e dos inválidos. Número 3, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o serviço divino. Número 4, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus, bem como nas suas dependências. Meus irmãos, no regime que define os termos para o funcionamento da Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana do Brasil, algumas atividades são de suma importância para o cuidado do rebanho do Senhor Jesus Cristo. No artigo 2 desse regimento, nos diz: compete à Junta Diaconal coletivamente e aos diáconos individualmente. Primeiro, tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja. Diz mais: visitá-los, instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades, dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas. Diz mais: dispor para esses fins dos recursos votados pelo conselho e das ofertas especiais. Diz mais: examinar os casos de pretensões de lugares gratuitos, tais como hospitais e orfanatos, recomendando-os ou não a beneficência pretendida. Tomar conhecimento da existência de enfermos entre os membros, entre os congregados e outros, e visitá-los em caso de necessidade. Meus queridos, os diáconos também têm a competência de comunicar aos pastores e aos presbíteros acerca da necessidade e daqueles que estão padecendo por enfermidade ou pela ausência do pão. São deles também o cuidado de manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista e os endereços das pessoas que periodicamente estão recebendo auxílio da junta diaconal. São os diáconos também que devem recolher imediatamente após as ofertas depositadas no gasofilácio os recursos. Eles devem não somente contar o dinheiro, mas preencher um relatório e encaminhar para o tesoureiro da igreja. Meus irmãos, são deles também a responsabilidade e de dar todo o apoio coletivo e individual aos planos econômicos e financeiros adotados pelo Conselho da Igreja, para que haja o repartimento e a divisão dos recursos, para que não haja nenhum necessitado na igreja. Nós não podemos diminuir o ofício de diácono na igreja.
Nós precisamos de entender que quando há uma junta diaconal boa, quando há uma junta diaconal forte, quando os diáconos de fato assumem a responsabilidade, o trabalho dos presbíteros, o trabalho dos pastores é diminuído, já que eles vão se ocupar com o ministério da palavra e do ensino. Por isso não é de só menos eleger diáconos para a igreja, não é de só menos a responsabilidade que todos devem ter de orar e suplicar a Deus que levante homens consagrados, cujas esposas sejam parceiras, amigas da igreja, que queiram bem da igreja, que queiram também oferecer serviços que promovam a glória de Deus. E essa é a responsabilidade de vocês, de eleger oficiais, tanto presbíteros quanto diáconos para a igreja presbiteriana de Campo Formoso, para que ela tenha provisão de uma liderança de homens que seja de fato compromissados com o ofício, de homens que de fato vivam a vida de santidade e que tenham acima de tudo o cuidado com os interesses do rebanho de Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração, meus irmãos, é que a igreja tenha maturidade para que a cada eleição de oficiais ela seja fortalecida, que a sua liderança seja firmada na palavra e compromissada com o ofício, com a investidura daquele ofício que Deus lhes entregou para que Cristo seja glorificado e honrado. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar, nos preparando para esse momento de celebração da ceia do Senhor, pedindo a Deus que separe do uso comum esses elementos e os traga o uso ordenado por Ele, para que a sua igreja seja fortalecida e edificada. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso bendito e amado Redentor, nós reconhecemos a nossa indignidade, não somos dignos de participar da tua mesa. Ó Deus, essa mesa que foi instituída para aqueles com quem o Senhor estabeleceu uma relação de intimidade, que conhecem os teus mistérios, que vivem plenamente o processo de santificação, que querem a glória de Cristo, na unidade do corpo, na pregação da palavra, na execução da missão da igreja. Ó Deus, perdoe-nos, porque tantas vezes pecamos por ações concretas de pecado, em que fazemos aquilo que é mal aos teus olhos, mas pecamos também por omissão, Senhor. Por isso nos perdoe e nos torne dignos, por Jesus Cristo, teu Filho, por seu sacrifício, deste momento. Separe também, meu Senhor, esses elementos do uso comum e os traga o uso ordenado por ti mesmo, para que o teu povo seja fortalecido na força do teu poder e para que Cristo, nosso Senhor e Redentor, continue sendo exaltado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Quero convidar o presbítero Pedro Rodrigues para nos ajudar na distribuição dos elementos.